Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso post teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Perceba que eu ainda estou com uma voz um pouco rouca, né? Já tem aí mais de quase 15 dias que eu estava lutando aí contra uma gripe. A gripe estou curado, mas a voz ainda sofre as consequências, né? Dessa um pouco rouca ainda. Peço a você que você tenha misericórdia de minha vida e não leve isso em conta, tá certo? Porque nós estamos com esse desejo de continuar compartilhando conhecimento pelas internets da vida, tá bom? E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao Point Teológico. Você que está chegando agora, você que é inscrito aqui novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí trazendo a 10ª aula desta série, né? História da filosofia cristã, ok? Nós vamos somente abordar, né, os filósofos nessa série de vídeos. São muitas séries, olha, não estamos estamos bem no começo. Tem muita coisa porque o nosso livro-texto que a gente está se baseando é este aqui, ó, História da Filosofia Cristã, de Philotheos Bornai e Etienne Gilson. São historiadores, né, especialistas em patrística, filosofia cristã. Esse livro da editora Voz, um livraço. Você que gosta de estudar aí os pais da igreja, né, que grande parte deles eram teólogos e filósofos. Então seja muito bem-vindo, dê o like, comente, compartilha. Peço a você que ajudar esse canal a engajar, a crescer mais. Então compartilhe esse vídeo aí, por favor, aí nos seus grupinhos do WhatsApp, Facebook, Telegram. Assim você ajuda a gente a crescer para a glória de Deus, tá certo? E se você também deseja ser o nosso apoiador, para você que não sabe, nós temos aqui no link do Apoia-se, aqui nos comentários temos o link do Apoia-se. A partir de R$5 você pode tornar-se um apoiador mensal do nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debate teológico, briga, discussões, não. É um grupo onde a gente fala sobre livros, né, os lançamentos, as promoções. Sabe que o nosso carro-chefe aqui no nosso canal é review. Esse canal cresceu por conta dos reviews. Embora eu peça a você que dê uma olhadinha lá na nossa playlist, nós temos várias séries de vídeos, né? Mais 86 vídeos, aulas sobre teologia para iniciantes. Temos teologia paulina também, vários vídeos. Temos mais de 50 vídeos, história, né? Um curso de história da teologia, prolegômenos. Temos mais de 80 mensagens que pregamos na nossa igreja. Certamente eu acho e tenho certeza, né? Não somente acho, mas tenho certeza que você vai ser edificado, vai ser abençoado e vai abençoar outras vidas, tá certo? Então vamos falar sobre Teodiceia. Para você que está chegando agora, sugiro que você assista pelo menos umas 2, 3 aulas antes, aula 9, 8, 7, para você se inteirar. Nós estamos falando sobre Clemente de Alexandria, que foi um filósofo, né, e teólogo, obviamente do Oriente, né? Escrevia e falava o grego koiné, e escreveu muitas obras interessantes. E nos outros vídeos nós fizemos várias análises sobre ele, e estamos nessa pegada, estamos seguindo, analisando Clemente de Alexandria, não confundir com Clemente de Roma, que foi outro pai da igreja, né? Só que o próprio termo já está distinguindo, né? Clemente de Alexandria e tinha o de Roma, que obviamente vivia em Roma, pregava, escrevia seus textos em latim, tá certo? Vamos lá, Teodiceia. Só para início de conversa, Teodices vem do grego theos, Deus, Diceia vem do grego dike, que significa justiça. Então, quando você ouvir falar sobre essa expressão, Teodiceia, estamos falando sobre a justiça de Deus. Na filosofia, Teodiceia vai tratar da questão do problema do mal, né? A questão do problema do mal, né? Ela tanto é debatida, é analisada tanto por teólogos quanto por filósofos. Então, quando o cara é filósofo e teólogo, ele vai se utilizar das duas disciplinas para falar sobre isso. Então vamos lá, estou na página 43, ó. Diz assim, estou lá no último parágrafo. Seria inútil pedir a Clemente uma exposição perfeitamente sistemática da teologia natural. Só esporadicamente toca na questão do conhecimento natural de Deus.
mais de uma vez dá a entender que os filósofos auferiram aos hebreus os seus conhecimentos mais profundos sobre a essência divina. Ou seja, o autor está dizendo aqui que Clemente não era muito dado a desenvolver, ou ele não tinha de maneira sistemática, uma maneira assim definida, uma maneira didática para explicar, para falar sobre teologia natural. Né? Teologia natural consiste na tentativa de explicar ou apresentar Deus, ou falar sobre a existência de Deus através da observação da criação, a grosso modo. Tá? Esse mais de uma vez dá a entender que os filósofos auferiram aos hebreus seus conhecimentos mais profundos sobre a essência divina, donde a dificuldade de fixar exatamente as possibilidades arbitrárias, ou melhor, as possibilidades atribuídas à razão natural neste assunto. Bastem, pois, algumas poucas observações sobre sua teologia natural. Número 1. A existência de Deus é universalmente conhecida. Esta afirmação é tida por evidente. Não há povo que não admita algum ser supremo. Todos os homens chegam a formar uma ideia de Deus, pois trazem implantada em suas almas uma antecipação, segundo Clemente, né? Uma antecipação, prolepse, o termo grego, deixe saber. Esta antecipação provém de uma intuição divina que se fez notar principalmente nos filósofos, que dela receberam a ideia de um Deus único, princípio e fim do universo. Todos eles sofreram influência de uma espécie de iluminação natural de Deus. Concordo, é bíblico, né? Essa ideia de que todos os homens receberam na sua alma impressão, né? Uma impressão de Deus. Eu diria que essa impressão é a consciência. A Bíblia diz que todos os homens possuem consciência. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando José é tentado no Egito, a mulher de Potifar tenta José a cair com ela em adultério. Claro, haviam as leis egípcias que proibiam o adultério, ele sabia quais eram as consequências, sabia. Mas ele poderia ter cedido esta paixão, mas a consciência dele de que existia um Deus que ele deveria temer, um Deus que ele não via, mas que ele deveria temer, embora no tempo de José, só a lembrança, não havia ainda a lei de Moisés. Ou seja, isso é uma demonstração de que uma pessoa que tendo uma consciência na qual crê na existência de um Deus e que deve respeitar esse Deus, então ele obedece ao Senhor. Ou seja, sua consciência pesou diante daquela possibilidade de trair o seu senhor, Potifar, adulterando com a esposa dele. Muitos sociólogos, muitos antropólogos, eles ensinam, eles dizem, né? Geralmente eles descartam as escrituras sagradas, eles ensinam que os homens prioritariamente eram politeístas. Eles surgiram, os homens, aí eles vão tratar da questão da evolução, eles vão partir do pressuposto de que o homem evoluiu, né? Escrita a teoria da evolução. Então os homens, a princípio, todos seriam politeístas, animistas, crendo em vários deuses, acreditando que os objetos, a natureza, a árvore, a lua, o sol, tinham alguma espécie de poder. E posteriormente o homem desenvolve-se para o monoteísmo, surgindo aí a religião do judaísmo, por exemplo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que o homem a priori era politeísta e depois tornou-se monoteísta. O homem a priori, segundo as escrituras sagradas, ele surge como um ser monoteísta, adorando um Deus único. É só você observar isso, Abel e Caim oferecendo sacrifícios a um único Deus, não a deuses. Com o passar dos séculos é que os homens vão se tornar, com o passar dos anos, né, das décadas, os homens começam a adorar ou a criar outros deuses, como vai descrever Paulo aí em Romanos capítulo 1, né? Adoraram a criatura ao invés do Criador. Então é importante a gente pontuar estas questões. Então, segundo Clemente, o homem já teria nascido com uma ideia de Deus inata, né? Na sua alma, digamos assim. E eu acredito nisso piamente. Se você fizer um estudo, né, antropológico, você vai perceber que todas as grandes civilizações, elas partem do pressuposto de que existe um ser supremo. As grandes civilizações
sempre adoraram ou acreditaram a existência do homem, da natureza, do universo, da terra, aos seus deuses, ao seu panteão. Haja vista estudar a mitologia egípcia, a mitologia grega, né, o panteão de deuses romanos, todas essas civilizações, a hindu, né, a indiana, sempre tiveram uma ideia de ser alguns seres superiores. Então, Clemente vai pontuar nessa questão sobre Deus e os homens. A existência de Deus é algo universalmente conhecido. Ponto. 2. A essência de Deus permanece oculta ao homem. Ele diz assim, o autor: não sabemos o que Deus é. Podemos saber, contudo, o que ele não é. É impossível conhecê-lo por meio de argumentos baseados em princípios superiores a ele, pois Deus não tem causa, senão que, ao contrário, ele próprio é a razão e a causa de todas as outras coisas. Não foi sem razão que Paulo pregou em Atenas, o Deus desconhecido, pois a sua essência permanece incognoscível à razão natural. O saber aproximativo que dela se obtém com a ajuda de certas analogias não passa, no fundo, de um saber meramente negativo, pois não se deve perder de vista que Deus excede toda determinação e por esta razão não cabe em nenhuma categoria. Esta transcendência divina é de difícil compreensão. Como todo conhecimento filosófico, o conhecimento de Deus pressupõe que o homem comece por desvencilhar-se das impressões sensíveis que o envolvem à maneira de uma crosta impenetrável. Concordo sim e não com essa declaração de Clemente. Por quê? Na sua Teodiceia. Porque a Bíblia diz que Deus é ao mesmo tempo transcendental e imanente. Transcendente e imanente. Deus de longe, Deus de perto, como diz o profeta. Isso é fato. Ao mesmo tempo é um paradoxo. Ao mesmo tempo diz que a Bíblia diz que Deus, nós não sabemos, nós não conhecemos como ele é, mas um dia o veremos como ele é, como disse Paulo. É um ponto. Mas ao mesmo tempo, olha o paradoxo, Deus se revela nas Escrituras Sagradas de maneira que é totalmente possível compreender através da revelação que ele faz de si mesmo. É perfeitamente compreensível, perfeitamente possível a crer e vislumbrar a possibilidade de um Deus que salva, um Deus que se relaciona, um Deus que nos redime. E essa revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas, ainda que não seja sua plenitude, sua totalidade, que só se dará no porvir, sim, o que ele revela de si mesmo é totalmente suficiente. Suficiente para nos relacionarmos com ele, suficiente para crermos nele, suficiente para amarmos a ele, suficiente para que possamos proclamá-lo. Olha que interessante. Veja bem, é possível amar algo ou alguém sem conhecê-lo? Alguns vão dizer, não é possível. Como eu vou amar alguém se eu não conheço? Muitos vão até me afirmar, não é possível. Pois é, Jesus vai dizer que é possível amar a Deus. Amarás o seu teu Deus acima de todas as coisas. Se é possível amar alguém, se Jesus Cristo diz que é possível amar a Deus, isso revela, isso nos diz que a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas é o suficiente de um ser, de uma pessoa que se manifesta com sentimentos, que se manifesta de modo que possamos emitir afeto e relacionamento com ele. Então isso é interessante. Talvez alguns filósofos ou o próprio Clemente, ao dizer isso, ele esteja se inclinando mais como filósofo do que como teólogo, falando, dando muita ênfase ao destaque de um Deus incognoscível, né? Incognoscível, ou seja, aquele que não se pode conhecer. Ponto 3. O conhecimento negativo de Deus é obtido por via analítica. Vou repetir, o conhecimento negativo de Deus é obtido por uma via de análise. O autor diz assim, a fim de penetrar o mais possível no conhecimento negativo de Deus, temos que recorrer à análise, ou seja, ao processo que, a partir dos dados da experiência, remonta ao primeiro princípio espiritual de todas as coisas. Perdão. Esta análise consta de uma série progressiva de abstrações. Inicialmente, removem-se das coisas sensíveis as três dimensões de comprimento, altura e largura.
O que resta é um simples ponto que, a despeito de sua simplicidade real, continua a ocupar uma posição no espaço. Abstraindo desta posição espacial, teremos uma unidade puramente espiritual ou uma causa situada acima de todo lugar, de todo tempo e de todo conhecimento. Se, afinal, abstrairmos de todos os aspectos corporais e incorporais do ser e nos elevarmos à grandeza de Cristo e até ao conceito da imensidão, então estaremos em condições de obter um certo conhecimento do Todo-Poderoso, ainda que não nos seja dado saber o que ele é, mas só o que não é. Pois, como diz Clemente em outro contexto, em harmonia literal com Philo, Deus está acima da própria unidade. En de hoteo kai, empequenatu, renu kai, riperauten, monada. Note, esse aqui é o grego dele aqui. Ainda discordando um pouco aqui da posição de Clemente, né? O querido Ednei Judson só está aqui passando o que ele cria, o que ele ensinava. Né? É uma posição tanto quanto agnóstica, né? O termo agnosticismo, né? Você sabe? Né? O prefixo de o aí no grego é de negação, ateu, ou seja, aquele que não crê em Deus, ateos. Então, o agnosticismo, gnose, né? Aquele que se declara agnóstico é aquele que diz: Deus não é possível ser conhecido, né? Ele diz aqui que Deus só é possível saber o que Deus não é. Discordo. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus é infinito. Então, para minha suficiência, para aquilo que é suficiente para que eu seja salvo, é suficiente saber que Deus é um ser infinito e que não posso sondar a sua mente. Né? Ele sonda nossas mentes, mas nós não podemos sondar a mente dele. Nós não podemos descrever Deus em sua infinitude. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então eu posso declarar que o amor de Deus foi manifesto quando envia seu Filho Jesus, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Então note, discordo de Clemente quando ele vai dizer, mais uma vez aqui eu estou aqui dizendo, penso que essas afirmações são feitas muito mais como filósofo do que como teólogo. E é o que eu sempre digo, e já disse em outros vídeos, repito. Quando você é filósofo / teólogo, quando a filosofia contraria as escrituras, a disciplina da filosofia, ao contrário das escrituras, você tem que ficar com a Bíblia, com a teologia. Como disse Tomás de Aquino, a filosofia é serva da teologia. Ela não sobrepõe, é uma disciplina auxiliar. Então, quando eu digo que eu só posso fazer uma análise do que Deus não é, eu estou sendo muito mais filósofo do que teólogo. A Bíblia diz que eu posso fazer uma análise de quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo. Deus é imutável. Deus é Todo-Poderoso, é o Shaddai. Eu posso dizer muitos. Eu posso sim discursar, eu posso teologizar, eu posso fazer teologia acerca de Deus. O que é teologizar? É discursar acerca de Deus. Por quê? Mediante aquilo que as Escrituras me revelam. Claro, se você coloca por escanteio as Escrituras Sagradas, você pode dizer, Deus, ele só pode ser analisado pelo que ele não é. Então, é algo assim que nós precisamos rever na declaração de Clemente. Ponto 4. Deus e o Verbo, a criação. Deus e o Logos, Deus Pai e Deus Filho. Clemente demonstra pouca originalidade em suas exposições acerca de Deus, considerado como Criador. Afirma, como é natural, que Deus é o Criador de todas as coisas e o princípio absoluto de tudo. Mas é em vão que lhe solicitamos uma conceituação clara e inequívoca da criação. Esta é atribuída ao Logos, que, segundo a Escritura, produziu o mundo do nada. Doutrina esta que Platão e os estoicos tiraram de Moisés. Chegaram também ao conhecimento de um duplo universo, segundo Clemente, tá? Platão teria lido Moisés. Eu tenho dificuldade para aceitar isso, mas vamos lá. Chegaram também ao conhecimento de um duplo universo, o cosmo, nontó ou cosmo arquétipo, né? E do cosmo aesteto, né? Referem eles o mundo inteligível, a mônade e o sensível a hexade, visto que o número 6
segundo os pitagóricos, é o número do matrimônio e da geração. A mônade, porém, é de natureza celestial. O mundo sensível foi feito a modelo do mundo espiritual. Como eu já falei também nos vídeos anteriores, quando o autor diz aqui que Clemente foi pouco original na sua obra Estromata, né? Existe uma obra chamada Estromata, escrita por Clemente, quando diz que ele foi pouco original, eu acho que deve se relevar, né? Todos os absurdos que os pais da igreja escreveram, principalmente ali no primeiro, segundo, terceiro século, deve se relevar. Por quê? Porque a teologia ainda estava em seu desenvolvimento, certo? Praticamente no século IV é que se define, né, a ortodoxia no que se refere à cristologia e à pneumatologia. Então deve se relevar, ou seja, na intenção de acertar, na intenção de criar um sistema teológico, de tentar explicar o mistério da encarnação, do Logos, da criação. Eles cometeram gafes. Então, logo de cara, os autores da obra aqui vão classificar Clemente como pouco original, porque não tem muito a dizer sobre a criação, né? Mas é interessante que Paulo, quando você vai para as Escrituras Sagradas, você vai ver Paulo e João, né, declarando que sem o Logos, nada que foi feito se fez. Ou seja, Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele. Né? Todas as coisas subsistem nele. Ele está se referindo ao Logos, ao Cristo. Então, para quem não é desonesto como os arianos, como os testemunhos de Jeová, que negam Cristo como Criador, que negam a divindade do Logos, né? As Escrituras são bem claras, afirmam que o Logos, ou seja, o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ele participa também na criação. Isso é fato. Então fala sobre criação livre. Ó. Deus criou o mundo por um simples ato de sua vontade. Este ato, segundo Clemente, né? Está descrevendo o que Clemente diz na obra Estromata. É uma análise da obra Estromata. Este ato é uma expressão de sua bondade, porém livre e espontânea, pois Deus não é bom no mesmo sentido em que o fogo é quente, ou por necessidade de natureza. Sua bondade é voluntária, isto é, livre. Concordo com ele. Deus não criou o universo, a terra e os homens porque ele estava carente. Deus estava pensando, estou me sentindo tão sozinho, né? Só temos aqui somente as pessoas da Santíssima Trindade, a pericorese, né? Que nós fizemos uma live recentemente falando sobre isso. Depois eu sugiro que você assista a pericorese. Acho que semana passada fizemos essa live muito interessante que fala sobre a Trindade. Então a Santíssima Trindade não estava sentindo-se sozinha, né? Não sentia-se sozinha, de modo carente, preciso criar homens, preciso criar seres espirituais para suprir essa necessidade. Não, Deus criou todas as coisas por conta da sua bondade, de maneira voluntária, forçado por ninguém. Ok? Isso é fato, isso é bíblico. Letra B, intemporalidade do ato criativo. Bastou que Deus o quisesse e o mundo se fez. Todas as coisas, sem excetuar o tempo, foram produzidas por sua vontade. Contudo, a vontade criativa de Deus não é temporal. Ou seja, Deus criou o tempo, né? Deus criou todas as coisas, não existiu tempo. Ou seja, Deus é atemporal. Não durou um certo número de dias, nem se fragmentou em vários atos sucessivos. Antes as coisas se originaram em virtude de um só ato simples da vontade divina, pelo qual continua a subsistir até o presente momento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, houve um momento, no espaço, se assim podemos dizer. O momento, eu não vou usar esse termo espaço, vou usar o termo eternidade. Vou usar o termo eternidade. Houve um momento na eternidade que Deus criou o tempo. No princípio, Bereshit Elohim, Deus criou os céus e a terra. Certo? Porque questão de espaço e tempo fazem parte da criação. Os evolucionistas é que vão dizer que a matéria é eterna. Então, a questão do espaço e do tempo fariam parte dessa essência de matéria eterna. Não, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas do nada, né? O termo que é utilizado é o termo latino, ex nihilo, do nada. Ok? Bondade da criação. Tudo que Deus criou é bom. Esta proposição decorre, logicamente, do que se expôs acima, pois tudo quanto existe foi criado por Deus,
cuja essência é bondade e amor. E visto que a bondade e o amor são a única razão da sua atividade criadora, é impossível criar qualquer coisa de mal. É interessante, né? Porque filósofos e teólogos vão discutir essa ideia, né? Até mesmo os sinergistas arminianos acusarão calvinistas e monergistas de colocarem sobre os ombros de Deus a culpa de que Deus criou o mal, a partir do momento que Deus cria o homem predestinado à queda. Para alguns monergistas, eu sei que existem vários tipos de monergistas, calvinistas, não todos pensam assim, mas alguns. Deus, ao criar Adão, Deus teria criado Adão já predestinado a cair. Logo, isso é complicado. Os cientistas vão dizer, logo, isso é complicado, porque a partir do momento que Deus cria Adão predestinado à queda, então Deus automaticamente é o criador do mal. Né? E alguns vão dizer, o fato de Deus ter criado Satanás, né, com a possibilidade de cair, com a possibilidade de desobedecer, e foi o que aconteceu, de se rebelar contra Deus, Deus teria de maneira inferente, né, sido o criador do mal. Tá aí outro debate também, que perdura há séculos aí, a questão aí da criação, o problema do mal, né? Poderíamos citar vários outros ensinamentos de Clemente, tais como a sua doutrina das ideias, do homem como imagem de Deus, do universo e da ética. Não nos demoraremos na análise das mesmas, pois por não se encontrarem suficientemente elaboradas para um trabalho mais sistemático destas e de outras doutrinas, temos de aguardar o trabalho dos seus sucessores. Apreciação. Caramba, 26 minutos. Eu vou parar por aqui. Pois é. Tem muita coisa ainda para falar ainda sobre Clemente. Pelo menos aí, mais 2 páginas e meia, permitindo Deus, na próxima aula nós vamos fechar com Clemente de Alexandria, tá certo? Depois vamos falar sobre Orígenes, outro grande pai da igreja, grande teólogo, filósofo, que também viveu em Alexandria, tá certo? Dê o seu like, compartilhe, vamos seguindo juntos nos nossos conhecimentos. Deus abençoe.